Olá, pessoal do 13M. Então, hoje em Biologia, nós vamos usar o livro didático nas páginas 48 e 52 e o de atividades na 28 e 29. Bom, na página 48, começa a falar sobre fito-hormônios, tá? Então, os fito-hormônios, eles são os hormônios que vão auxiliar as plantas, tá? Os vegetais, no seu crescimento, ok? Bom, ele também vai ajudar as plantas a se movimentarem, porque planta se movimenta. Planta não anda, mas planta se movimenta, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho desses hormônios que são importantes para manter a planta viva, crescer e conseguir se movimentar, tá? Então, aqui diz que os fito-hormônios são compostos por compostos orgânicos que, em concentrações baixas, promovem, inibem ou modificam o crescimento e desenvolvimento da planta, tá? E aqui tá falando dos hormônios que se destacam, que são os que a gente vai estudar, que são as auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e o ácido abscísico. Tá? Então, aqui as auxinas. Então, elas são responsáveis pelo crescimento da raiz e do caule, tá? Pela formação das diversas partes da planta. O que? Folha, flor e fruto, ok? Então, as auxinas, elas vão ajudar no crescimento longitudinal e no aparecimento das folhas, flores e frutos. São produzidas nas gemas dos caules, tá? Então, ali naquela partezinha onde teria o brotinho, vamos dizer assim, tá? Nas folhas jovens, nos frutos e nas sementes em germinação. Então, a semente em germinação precisa das auxinas, tá? São substâncias que estimulam a ação de genes codificadores de enzimas, tá? Que possibilitam a perda da rigidez da parede celular. Isso proporciona a distensão e o alongamento das células. Então, é aquilo que a gente estava falando. As auxinas, elas vão ajudar nesse crescimento longitudinal da planta, tá? Então, aqui tá falando já, ó. Isso proporciona a distensão ou alongamento das células, sobretudo de gemas, né, apicais, tanto na raiz quanto lá no tronco, folhas jovens, sementes, tá? A auxina natural de ocorrência geral das plantas é o ácido idolacético. Então, esse ácido idolacético é uma auxina que vai ajudar nesse crescimento, tá? E aí, ele vai mostrar aqui, ó, tem um gráfico pra gente pra ver o desenvolvimento das auxinas, tá? Então, dependendo da quantidade presente no local, o estímulo de crescimento ele pode ser maior ou menor, tá? Aqui é a inibição, aqui é o estímulo, ó. Ele pode tanto estimular quanto inibir, ok? Então, concentração de auxina. Então, aqui a raiz, gemas laterais e o caule, tá? Então, quanto mais concentração de auxina, ele vai crescer mais, vai ter um pico desse crescimento, principalmente no caule, tá? Aqui tá mostrando para nós que o pico da raiz não é tão grande, tá? O que tá mostrando aqui para nós? Que a concentração de auxina para a raiz crescer, ser estimulado o crescimento, é muito menor do que a concentração de auxina necessária para o caule ter esse pico de crescimento, tá? E aqui tá falando isso, ó, que no gráfico é possível perceber que a raiz e o caule de uma mesma planta realizam atividades de crescimento com diferentes quantidades de auxinas. Então, eu preciso de uma quantidade bem menor de auxina para a raiz do que para o caule, tá? Ó,
Isso significa que a dose que estimula o crescimento da raiz inibe o crescimento do caule e vice-versa. Olha aqui, ó, estão vendo? Essa quantidade aqui, que chega no pico da raiz, não estimula o caule, tá? O que que acontece? Para o caule crescer, a planta tem que ter uma raiz forte fixa no chão, tá? Então, por isso que, primeiro, cresce a raiz, tem um comprimento grande de raiz, para depois crescer o caule, tá? Imagina um prédio sem uma base forte, o prédio cairia, tá? Então, é isso mais ou menos que a gente tem que pensar nessa concentração de aucinas. Dominância apical. Então, lá na gema ou no broto, tá? Que determina o crescimento da planta, a gente tem esse apical, né? Que é o ápice das plantas. Bom, aqui, ó. Nessa região meristemática, ocorre a produção suficiente de aucina, que inibe o desenvolvimento das gemas laterais, como mostrado no gráfico anterior. Isso acontece porque os brotos das extremidades superiores produzem aucinas que, ao descerem pelo caule, inibem o desenvolvimento da maioria das gemas. O que isso quer dizer? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a planta vai crescer em comprimento, tá? Então, ela vai crescer em comprimento, ela vai ter as folhas necessárias para fotossíntese. Depois que ela tiver crescida, que ela tiver grande, que ela tiver forte, aí sim os brotos laterais, as gemas laterais vão poder formar novas folhas, tá? Porque imagina uma planta que tem várias gemas laterais, apicais, com folhagem, ela vai precisar de muito mais energia para crescer. Então, primeiro ela cresce em comprimento para depois ter essa formação dessas folhagens lateral, tá? Aqui para nós tá dizendo, ó, que o processo de dominância apical, ou seja, a necessidade de maior quantidade das aucinas para o crescimento, que é isso que eu falei para vocês, tá? Está diretamente relacionado à realização das podas. Então, quando a gente quer que uma planta cresça em tamanho, aqueles galhos laterais mais baixos que a planta pode apresentar, a gente poda, a gente corta, tá? Para ele não ficar recebendo os hormônios, os fito-hormônios, que pode estar dificultando o crescimento apical da planta, tá? Então, é isso que tá falando aqui para nós. E aí, aqui tá mostrando, né, as características, ó. A gema auxiliar crescendo. Aqui, ó, as gemas auxiliares dormentes, por causa do acúmulo das aucinas, né? Então, quanto mais aucina, mais essas gemas vão ficar dormentes para poder crescer em tamanho, né? Esses pintinhas são as aucinas. Aqui o meristema apical para a planta crescer forte lá para cima, tá? Então, aqui, ó, é quando diminui a concentração de aucina, tá? Então, aqui, ó, o meristema apical foi cortado, então não vai ter esse recebimento desse fito-hormônio. E aí, a gente tem o crescimento das gemas laterais, ó. Ok? Bom, aí aqui para nós fala, ó, que tem outras funções das aucinas. Então, a curvatura de raiz e caule, o tropismo, tá? Que é com relação à luminosidade e à procura de água e nutrientes. O enraizamento de pedaços de caule cortados, então, quando a gente faz a mudinha, tá? As aucinas vão ajudar nessa produção dessa raiz. Modificação das paredes do ovário durante a formação do fruto. Então, a gente tem ali a participação das aucinas também, tá? Na formação dos frutos patenocárpicos, o desenvolvimento de brotos, tá? E retardamento da abscisão foliar, tá? Que vai determinar a queda das folhas. Então, ele vai conseguir retardar essa abscisão, tá? E para quem tem
dúvida aqui, a abscisão é causada por transformações que ocorrem na célula em uma região específica situada na base dos pecíolos, tá? Então, seria a queda da folha num período aqui para nós no outono, tá? Para proteger a planta do inverno. Bom, depois nós temos as giberelinas, tá? Que ele tem mais de 100 tipos de substâncias. Então, a mais estudada é esse ácido ai, meu Deus do céu, gente. Lá, até aqui eu consigo travar a língua, olha só. Ácido giberélico. Saiu. As giberelinas, elas são produzidas nos meristemas, tá? Nas folhas jovens. Então, ela vai estimular esse crescimento dessas folhas jovens e dessas, e vai auxiliar aqui também nas sementes imaturas e nos frutos, tá? Então, aqui, ela vai ajudar no crescimento das folhas, junto com as alcinas, tá? No alongamento do caule e na divisão das células. Então, aqui já começa mais essa diferenciação foliar, essa criação de novas folhas a partir do crescimento do caule e tudo mais, tá? Elas não são produzidas, tá? No caso, quando as giberelinas não são produzidas ou não são capturadas pelo ambiente, a planta ela fica com nanismo, tá? Então, aquelas plantas que deveriam ser grandes, lindas, maravilhosas, são pequenininhas, é porque tá com deficiência de giberelinas, tá? Geralmente, a gente consegue introduzir esses hormônios a partir da introdução desses ácidos que podem ajudar a estimular eles, tá? Então, aqui no caso, das sementes, quando elas não entram em contato com a água e não tem essa liberação das giberelinas, ele não quebra a dormência, ele não nasce, tá? O brotinho não nasce da semente. Então, para a semente brotar, ela tem que ter uma concentração de giberelina adequada, tá? Para conseguir fazer esse rompimento da semente, tá? Aí, que diz assim, com isso, a radícula inicia seu crescimento e rompe o tegumento, da semente, aparecendo assim como uma raiz jovem. A energia para a germinação da semente vem da degradação de açúcar presente no endosperma, tá? Então, esse hormônio, ele vai estimular a quebra da dormência da semente. Bom, lá na página 50, a gente tem as citocinas, que são produzidas na raiz. Elas vão ser transportadas pelo xilema para todo o corpo da planta, tá? Por que elas recebem essa denominação, Citocinas recebem essa denominação por estimularem a citocinese. Então, são hormônios que vão ajudar na divisão celular, na renovação das células das plantas, tá? E induzem também a divisão e diferenciação dessas células, tá? Então, todo o crescimento das células, formação de célula primária, célula secundária e tudo mais, é a partir das citocinas que as plantas conseguem, tá? Olhem como as alcinas, elas sempre estão juntas com os outros hormônios, com os outros fito-hormônios, tá? Aqui, nas giberelinas, a gente precisa das alcinas que vão auxiliar nesse crescimento foliar. Aqui também no crescimento e na divisão celular. Estão vendo? Promovem o crescimento vegetal por meio de diferenciações celulares. Então, todos esses hormônios que a gente viu até o momento, eles estão especificamente unidos para o crescimento celular, cada um com a sua função. Aqui a citocina faz toda essa parte de divisão celular, tá? Que é necessário para formar os tecidos e órgãos da planta, ok?
Então, ó, por meio de diferenciações celulares e atuam no controle da dormência apical. Então, é outra célula que vai ajudar lá na quebra da dormência, para a plantinha sair da semente, tá? Ó, a capacidade da gema apical de suprimir o desenvolvimento de células auxiliares, de gemas auxiliares, tá? Então, ela também vai ajudar lá quando a auxina quer crescer em tamanho, tá? Ela vai ajudar a suprimir esse crescimento dessas folhas laterais que, num primeiro momento, não são tão importantes para a planta, ok? As citocinas também retardam o envelhecimento, porque a gente tem renovação celular, e no momento que a gente tem renovação celular, a planta não envelhece tão rápido, tá? Ó, um ramo de planta cortado mantém-se conservado por mais tempo quando pulverizados com citocininas, tá? Como em floriculturas. Então, aquela rosa linda, maravilhosa que a gente compra e na floricultura tava bem vermelhinha, bem lindinha, bem maravilhosa, e chega em casa e dura 2 dias, é porque eles pulverizam esse hormônio na planta, tá? E ele vai auxiliar nessa renovação celular, mesmo a flor tendo sido cortada da sua raiz, no caso, tá? Lembrem que citocinina, auxinas e giberelinas, elas trabalham em conjuntos para o crescimento e renovação celular, tá? A auxina vai estimular o crescimento, né, longitudinal, raiz e caule. A giberelina já vai auxiliar mais nessa criação de folhas laterais e as citocininas, renovação celular, tá? Depois a gente tem o etileno, tá? Que ele é um hormônio que vai atuar principalmente no amadurecimento dos frutos, tá? Então, aqui fala, ó, mesmo após a colheita, os frutos continuam liberando etileno. Então, o etileno, ele é como se fosse um líquidozinho, tá? Que ele vai, vou ser redundante, ele vai sair da fruta para vir para a casca, tá? Por isso que a gente mantém as frutas embaladinhas quando elas estão verdes. Olha aqui, ó, um gás liberado pelos frutos, estão vendo aqui? Por quê? No momento que a gente põe uma fruta verde embaladinha, a gente faz com que esse gás aqui do etileno, que é liberado pela planta, ele fique armazenado naquele ambiente. E esse armazenamento estimula o amadurecimento mais rápido da planta, da fruta, tá? Então, não é loucura lá do pai e da mãe da gente enrolar fruto num jornalzinho, tá? Num plástico também adianta. Por quê? Porque aqui vai manter o gás ali presinho no lugar, tá? Para fazer com que essa planta amadureça. Uma forma da gente evitar, por exemplo, as empresas que querem fazer o transporte dessas frutas e querem evitar esse amadurecimento rápido, é colocar as plantas em câmara frigorífica, colocar as frutas em câmara frigorífica, tá? Porque aí vai congelar, a baixa temperatura vai fazer com que o gás não seja produzido e não seja liberado, tá? Então, a planta consegue permanecer por muito mais tempo no processo de amadurecimento sem apodrecer ou ficar madura demais, tá? Então, colocar a fruta dentro da geladeira também ajuda para evitar esse excesso de amadurecimento da planta, ok? Aí, aqui fala para nós que o etileno ele também tem um papel essencial nas respostas da planta ao estresse mecânico, tá? Ó, como obstáculos que impedem seu crescimento, desencadeando a morte programada de determinadas células e órgãos vegetais. Ele atua ainda nas regiões de ferida,
ou infectadas, acelerando o envelhecimento da parte danificada e na abscisão foliar, recuperando os nutrientes que compõem as folhas antes que elas sejam perdidas. Então, ele acelera essa perda dessa parte que tá machucada, tá? Ele não regenera, ele faz com que essa parte machucada ela saia da planta o mais rápido possível para não ficar gastando energia e hormônio com essa parte que não tá bem, tá? Então, o etileno tem essas duas principais funções, no amadurecimento dos frutos e nesse desencadeamento de apoptose, vamos dizer, tá? Não é uma apoptose em si, porque não seria uma morte programada da célula, porque seria uma estrutura da planta, tá? Mas é mais ou menos esse pensamento, vamos dizer assim, tá? É o pensamento de retirar o que não tá legal da planta para a planta seguir crescendo mais bonitinha e sem perder nenhuma energia desnecessária, tá bem? Depois a gente tem aqui o ácido abscísico, tá? Que a gente chama também de ABA. E ele tá relacionado com a inibição do crescimento vegetal, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai induzir a dormência das sementes. Ele só vai diminuir a concentração quando a plântula, né, tiver preparada para nascer, para brotar. Enquanto isso, ele tá em uma maior quantidade para deixar a planta se organizar as suas estruturas para poder brotar, tá? Ele também está relacionado com o fechamento dos estômatos, que a gente viu anteriormente, que eles abrem e fecham para liberar água, tá? Ó, quando ocorre estresse hídrico, lembram que eu falei para vocês que no momento que a planta tiver com deficiência de água, os estômatos eles vão fechar para evitar essa perda de água em excesso, tá? E esse ácido abscísico ele vai ajudar nesse fechamento, ok? E isso impede que as sementes germinem em qualquer condição e evita a perda de água do vegetal. Então, é isso que eu tava falando pra vocês, tá? Então, esse ácido abscísico, esse fito-hormônio, ele vai estar presente enquanto a plântula não estiver preparada para brotar, não estiver num ambiente adequado, não estiver numa quantidade de nutrientes adequado, de água, de temperatura, tá? Então, enquanto a plântula não estiver nesse ambiente favorável, esse ácido abscísico, ele vai induzir a dormência da semente. No momento que a semente estiver num ambiente melhor, esse ácido abscísico diminui sua quantidade e libera a dormência, né? Faz com que a plântula comece a brotar. A mesma coisa no fechamento dos estômatos. No momento que a planta está em um estresse hídrico, né? Numa diminuição muito grande de água, ele vai fazer com que os estômatos se fechem, tá? E o contrário também é verdade. Tá, pessoal? Então, hoje façam as atividades da página 51 a 52 do livro didático e a página 28 e 29 do de atividades. Semana que vem nós vamos ter uma live, tá? Uma aula ao vivo para tirar dúvidas a partir dos exercícios. Então, realizem todas essas atividades para a gente conseguir concluir e tirar todas as dúvidas necessárias, tá bem? Até a próxima!